Cara, pesquisando pra fazer esse vídeo, eu fiquei surpreso com a quantidade de ator que já jogou em vários esportes americanos e a quantidade de jogadores que já fizeram filme, umas coisas assim. Então, pro vídeo de hoje, eu peguei 5 atores de Hollywood que jogaram no futebol americano, não necessariamente na NFL, vou chegar lá, mas não só isso também, jogadores muito icônicos que tiveram carreira artística de atuação. Vocês vão entender depois da vinheta, vai! Sejam bem-vindos ao Golim Sports e é isso que tá no título. Eu vou falar aqui 5 celebridades que já jogaram futebol americano pra valer. Eu queria que o nome desse vídeo fosse já jogaram na NFL, mas aí pesquisando pra fazer, não foi bem assim, eu vou chegar lá. Então, eu coloquei aqui em ordem dos que eu acho o primeiro lugar é o mais legal. Então eu vou começar pelo 5º lugar, mas os 5 são muito da hora, tá ligado? Então, o que eu quero de ajuda de vocês nesse vídeo é comentem aí embaixo, gente, que eu esqueci, outros jogadores, outros atores e tudo mais, que eu vi que tem mais, mas eu quis pegar os 5 mais legais aqui, começando com Carl Weathers. Carl Weathers, primeiro eu vou falar dele no cinema. Ele fez Predador, ele fez uma ponta em Contatos Imediatos de Terceiro Grau, e ele é simplesmente o Apollo Creed no Rock 1, Rock 2, Rock 3 e Rock 4, além de ter feito uns filmes do Adam Sandler, tipo Happy Gilmore e Little Nicky, sabe aquele do diabo? Eu não lembro o nome, em português. E, cara, é bizarro, porque são jogadores de futebol americano, então a gente vai ver nesse vídeo aqui que tem alguns que jogaram melhor, alguns que jogaram bem poucos, e eu tive que fazer uma balança entre a carreira dele em Hollywood e o quanto ele jogou futebol americano e tal. O Carl Weathers, ele foi linebacker na San Diego State, ele não foi draftado, mas os Raiders contrataram ele em 1970. Ele jogou nos Raiders em 70 e 71 e depois foi para Canadian Football League, que eu já falei nesse vídeo aqui, que é a liga canadense de futebol americana, jogar no BC Lions, no British Columbia Lions, e foi lá que ele acabou a carreira de futebol americano e foi fazer os filmes, né? Muito da hora, Carl Weathers, parabéns. E em 4º lugar, o polêmico e famoso O.J. Simpson. Todo mundo conhece o O.J. Simpson, provavelmente, porque ele ficou famoso em vários âmbitos. Ele ficou famoso no futebol americano, no cinema e no mundo do crime, porque ele foi preso, mas eu vou chegar lá. Primeiro, na NFL, ele foi running back no college, na USC. Ele foi o primeiro draftado overall, o primeiro do draft de 1969 pelos Bills. Ele ficou até 1977 nos Bills e depois foi para os 49ers. Ele se aposentou em 1979, jogou pouquinho nos 49ers. Ele foi 5 vezes Pro Bowl. Ele foi MVP de 1973 e quando ele estava na USC no college, ele ganhou o Heisman Trophy, que é o principal troféu do college, né, do jogador do college daquele ano. E aí, quando ele acabou a carreira dele na NFL, na verdade, enquanto ele estava concomitantemente, que linda palavra, fazendo ali os jogos e jogando nos times, ele já tava fazendo umas pontas de ator, só que depois que ele bombou um pouquinho mais. Os filmes mais famosos que ele fez provavelmente foi a trilogia Corra que a Polícia Vem Aí, que eu adoro. Corra que a Polícia Vem Aí e Aperte os Cintos que o Piloto Sumiu, eu amo. Pode se tá passando na TV eu vejo. E ele fez vários outros filmes, mas de menos destaque, né? Mas, infelizmente, o que mais deixou ele famoso foi o crime que ele cometeu. Em 1994, ele foi processado pelo assassinato da esposa e da amiga dela e foi condenado. Depois ele ainda foi condenado por outros crimes, como roubo que ele fez em Las Vegas e tal, e ele acabou ficando preso até 2017. Tem documentário sobre a vida dele, e o mais famoso é People vs O.J. Simpson, que tem na Netflix e tudo mais, e que inclusive ganhou vários Emmys, porque é uma baita de uma minissérie que eu ainda não vi, eu tô louco pra ver, eu preciso ver, que conta mais a história do julgamento do O.J. Simpson, e ele ficou muito famoso por causa disso, mas é interessante, porque além de jogar na NFL, ele também fez filmes, e esse passado bizarro dele aí, hoje tá solto. O Jim Brown ficou em 3º lugar. O Jim Brown é diferente dos outros aqui, porque a carreira dele no cinema é menos relevante, só que também é muito relevante. A questão é que o Jim Brown, pra muitos, é o melhor jogador da história. Muita gente considera o Jim Brown o melhor da história. Ele foi fullback, ele jogou fullback, que é uma posição que hoje é muito menos usada. Ele fez college na Syracuse. Ele foi draftado no primeiro round, escolha número 6, em 1957 pelos Browns, onde ele jogou a vida inteira dele até 1965. Ele ficou uns 9 anos lá, mais ou menos. 8 anos, sem fazer conta. Ele foi campeão da NFL em 1964, porque ainda não
era era Super Bowl, só tinha NFL só. Ele foi Pro Bowl em todos os anos que ele jogou. Ele ganhou o prêmio de Rookie of the Year, ou seja, iniciante do ano. E o número 32 nele nos Browns foi aposentado. O número 44 dele na faculdade Syracuse foi aposentado. E ele foi pro Hall da Fama, tanto do college quanto do futebol americano profissional. E o legal é que conforme estava acabando a carreira dele, ele foi pro cinema. E no cinema ele fez muito filme desde 1964 e grande parte deles como protagonista. A questão é que são filmes da década de 70 que eu pelo menos conhecia pouco. Isso porque eu fiz rádio e TV, eu estudei um pouco disso e eu não conhecia a maioria deles. Eu conhecia os 12 Condenados que ele fez, El Condor, ele fez Marte Ataca em 1996, aí foi bem depois, e ele inclusive fez uma participação naquele Draft Day do Kevin Costner, o dia do draft em 2014 como ele mesmo, aí não foi personagem, mas ele fez uma baita carreira no cinema, o que é bem interessante. Em segundo lugar, agora foi difícil colocar entre esses dois, que eu gosto muito dos dois. Em segundo lugar, Dwayne The Rock Johnson. Todo mundo hoje conhece o The Rock porque ele tá no auge da carreira dele no cinema. Mas primeiro o futebol americano. Ele foi defensive tackle na University of Miami, na Universidade de Miami, de 90 a 94. Inclusive ganhou um campeonato nacional pelo Miami Hurricanes, que era da faculdade dele. E depois, em 95, ele entrou na Canadian Football League, também na Liga Canadense de Futebol Profissional, no Calgary Stampeders em 1995, mas foi cortado uns 2 meses depois, acabou nem jogando. E aí depois ele focou em wrestling, fez o WWE, que é onde o pessoal mais conhece ele, e aí mais pra frente ele começou a fazer a carreira dele como ator. Ele já tava no wrestling, no WWE, então ele já tinha um conhecimento disso, e no cinema todo mundo conhece ele, então vou falar os mais famosos aqui. Ele tá no auge hoje. Ele fez Velozes e Furiosos a partir do 5, ele fez o Jumanji novo, que é muito bom, ele fez a voz do Maui, da Moana, e ele também vai ser o Adão Negro no Shazam, cara, que é muito legal, é o principal vilão do Shazam, eu gosto muito. E ele fez um monte de série também, como Ballers e tudo mais. Então ele tá crescendo cada vez mais, ele já é famoso, tá ficando cada vez mais. E é muito legal, porque ele jogou futebol americano, mas não na NFL. Sabe quem jogou na NFL e quem eu sou muito fã? Porque é um cara muito gente boa. Eu nunca falei com ele, mas ele parece ser um cara muito gente boa em entrevistas e tal. Terry Crews, o nosso eterno Julius do Todo Mundo Odeia o Chris. Todo Mundo Odeia o Chris fez um sucesso aqui no Brasil que acho que nem fora fez tanto, cara. E eu devo muito isso à dublagem, porque a dublagem do Todo Mundo Odeia o Chris é fantástica. E o personagem do Terry Crews, que era o pai do Chris, é simplesmente maravilhoso, né? Mas falando sobre o futebol americano primeiro, ele foi defensive end e linebacker ali, os dois, na Western Michigan, no college. Aí ele foi draftado pelos Rams na escolha 281, 11ª rodada do draft de 1991, quase não foi draftado, mas aí ele não embalou muito, aí ele foi pros Chargers em 93, depois ele foi pro Rainfire em 95, não é NFL, é uma tentativa que a NFL fez de ter uma liga mundial, que foi a World League of American Football na Europa, então ele jogou lá por um ano, mas nesse mesmo ano ele voltou pra NFL e jogou no Washington Redskins, depois ele jogou nos Eagles em 96, mas não de titular, foi só tipo pra treinar, practice squad e tudo mais. E quando ele saiu, ele engrenou na carreira dele de cinema e séries, né? E aí todo mundo conhece, ele fez As Branquelas, ele fez Golpe Baixo com Adam Sandler, que eu amo, que inclusive é de futebol americano, eu vou fazer um vídeo sobre filmes de futebol americano. Ele fez Mercenários, ele fez Deadpool 2 mais recentemente, e além disso as séries Todo Mundo Odeia o Chris e Brooklyn Nine-Nine, que também é maravilhosa, cara. Então, olha isso, 5 pessoas que a gente não esperava que tivesse uma carreira nos dois, né, no mundo dos esportes e no mundo artístico aí. E só uma coisa, tem muitos jogadores que aparecem em filmes como eles mesmos, como por exemplo Dan Marino, que apareceu em Ace Ventura, ou Brett Favre naquele filme There's Something About Mary, alguma coisa sobre Mary, sei lá. Mas o vídeo não é sobre esses, por isso que eu não falei eles aqui, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa curiosidade. Se vocês gostaram, não deixa de dar aquele gostei monstro. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço pra todos vocês, fui!